Até quando, Senhor? Quem nunca, cheio de sofrimento, não fez esse questionamento diante de Deus? Quem nunca olhou para si mesmo com todas as suas inquietações, seus problemas internos e não se perguntou até quando eu vou continuar sofrendo todo santo dia? É sobre isso o Salmo 13, a urgência de um rei que ora pedindo a Deus por salvação. E de uma maneira muito curiosa, porque ao mesmo tempo em que Davi ora mostrando suas inquietações e sofrimentos do coração e também os seus sofrimentos externos, ao mesmo tempo ele demonstra uma grande confiança alegre no Senhor, pontuando essa realidade com a sua pergunta, até quando? É interessante como que esse salmo reflete muito da nossa experiência da vida de fé, onde nós experimentamos tristezas e ao mesmo tempo uma grande alegria por causa da confiança em Deus. E à medida que a gente vai passando por tudo isso, experimentando essas tristezas e a mudança de tom para a alegria na nossa vida, a gente vai vendo quão paradoxal pode ser essa vida vivida pela fé. Bom, e é sobre isso nosso salmo de hoje. Você pode parar esse vídeo e ler o salmo todo, ou acompanhar aqui toda a nossa observação do texto enquanto você mantém a sua Bíblia aberta. Então vamos para o texto e vamos descobrir até quando. Esse é um salmo muito simples, só tem 6 versículos. O Salmo 13 é um salmo pequeno e ele é estruturado de uma maneira bem interessante, numa mudança de tom. O salmo começa com as inquietações de um rei, que reflete muito também os problemas do próprio povo. A gente já viu aqui que o que acontece com o rei, acontece com o povo do rei. Então, de certa forma, Davi carrega aqui a sombra do próprio peso que o povo carrega. É interessante a maneira como Davi começa o texto falando sobre Deus, depois ele fala sobre ele mesmo e depois ele fala sobre o seu inimigo. E ao fazer isso, nós percebemos o estado em que está a sua vida, o seu coração, de tristeza e inquietação. E a primeira coisa que ele faz no versículo 1 é dizer: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? É muito diferente de outros salmos que nós lemos até aqui, quando o rei tem consciência desse voltar-se do Senhor em favor dele, o rosto do Senhor sobre ele, a presença do Senhor sobre ele. Claramente uma referência ao que aconteceu no passado, com a bênção araônica da presença do Senhor que vai adiante do seu povo, protegendo, livrando e o salvando. Mas a realidade dele aqui é que a primeira coisa que ele coloca dentro dessa sua inquietação e tristeza é a aparente ausência de Deus. Parece uma realidade aqui de que Davi experimenta um tipo de alienação de Deus, como se Deus estivesse distante, ou até mesmo que o próprio rei não tivesse conhecimento da presença de Deus em sua vida. E essa é uma questão muito poderosa aqui, porque Davi é o rei humano, é o rei do Salmo 2, o rei que tem uma promessa de um reino eterno, um rei que tem a promessa de um filho que vai herdar o seu trono para sempre. Então, uma realidade muito triste aqui, pela qual Davi está passando. E a primeira coisa que ele faz aqui é focar o seu lamento em Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Depois ele foca nele mesmo. No versículo 2 ele fala sobre a própria realidade do seu coração. Até quando terei inquietação e tristeza no coração dia após dia? A sensação aqui é de um sofrimento constante. À medida que o sol nasce, nascem também os sofrimentos. É como se todo dia o sofrimento fosse uma realidade. E o que o sofrimento faz? Provoca inquietação no coração, tristeza. E essa inquietação e tristeza gera também um grande senso de solidão. É muito comum em nossos sofrimentos nos sentirmos sozinhos, como se o próprio Deus tivesse nos abandonado e o nosso próprio coração estivesse tão inquieto ao ponto de eu não encontrar absolutamente nada que me motive. Por isso que é tão importante pregar para si mesmo, lembrar das convicções a respeito de Deus, lembrar sobre o caráter de Deus e o seu poder para poder salvar e para poder tirar essa inquietação interna do nosso coração, para que então o coração possa experimentar a graça poderosa de Deus. Não apenas sobre o coração que ele fala, mas também sobre o seu inimigo. Ele diz: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Mais à frente ele vai falar sobre os seus inimigos. Mas há uma ideia aqui de quando ele fala no versículo 3, por exemplo: ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte, de que esse grande inimigo aqui é a morte, mas que ele também tem inimigos
que estão cercando, e essa era uma realidade de Davi e também sempre foi uma realidade do rei Jesus. Ele sempre teve inimigos, mas o Senhor Jesus também sempre teve a sombra da morte sobre ele, pois afinal de contas ele veio com esse propósito de servir com a sua vida em resgate por muitos no lugar dos pecadores, morrendo em uma cruz. Então Davi não enfrenta apenas essa aparente alienação de Deus, distância de Deus, nem mesmo apenas o seu problema interno de inquietação e tristeza, como também a realidade de um grande inimigo que o espreita constantemente por causa de todas as perseguições que ele sofre. Davi poderia morrer a qualquer instante por causa disso. E aqui está colocada em xeque a própria promessa de Deus. Deus prometeu a Davi que daria a ele um reino eterno. Então, se ele morrer, como aqueles que o perseguem, pode ter certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Por isso, então, o rei ora nos versículos 3 e 4. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte, e os meus inimigos dirão, eu venci. Olha só o que o rei faz. Deus, me salve, porque se eu morrer, os meus inimigos é que vão vencer e não o Senhor. Então ele apela para aquela promessa de que Deus fez a ele de um reino eterno, e essa promessa está em 2 Samuel, no capítulo 7. E aqui ele apela exatamente para essa promessa. Se eu morrer, como que a promessa do Senhor vai se cumprir? A oração do rei aqui, então, é urgente, sempre pontuada pela pergunta, até quando? Será que isso nunca vai acabar? Será que o meu sofrimento nunca vai acabar? Será que essa sensação de alienação do Senhor nunca vai acabar? Será que os meus inimigos vão vencer no fim das contas e eu vou ser o perdedor? Há uma urgência na oração, há uma urgência por causa da tristeza e da inquietação que existe no coração. Mas o interessante de observar aqui é que apesar de tudo isso, o salmista não fica sem orar. A tristeza e a inquietação da alma não é motivo para se calar diante do Senhor. Na verdade, deve ser uma porta para abrir o nosso coração para ser derramado diante do Senhor. Tristeza e inquietação no coração é uma realidade da vida humana. A vida é assim. Todo mundo fica triste, todo mundo sofre, todo mundo fica inquieto quando as coisas não dão certo. Todo mundo é cercado por essa realidade que está sempre diante de nós, que é a morte. Então, a quem nós vamos apelar quando essas coisas acontecerem? Ao Senhor. E é isso que Davi faz. Ele ora. E aí acontece uma grande virada no tom desse salmo. Nós caminhamos do lamento para a confiança, da tristeza para a alegria. E aí nós podemos ver nos últimos 2 versículos desse salmo justamente essa mudança de tom, com a confiança e a alegria do rei. E é interessante a gente observar essa mudança de tom fazendo uma pergunta: por que isso acontece? Por que a gente convive nesse estilo de vida paradoxal de tristeza e alegria, lamento e louvor, desconfiança e confiança? Por que isso é tão comum na vida vivida pela fé? Observe o seguinte, o que um autor disse: sabemos por experiência própria que a tristeza e a perplexidade podem mudar para uma alegre confiança no Evangelho, mas também que uma forte confiança pode dar lugar novamente a uma oração urgente e dolorosa. Nós podemos estar extremamente tristes e a nossa vida mudar para a alegria, como também podemos estar tremendamente alegres e a nossa vida mudar para uma tristeza. Podemos estar confiantes em Deus e em algum momento mudarmos para uma oração urgente pedindo por socorro. Essa é a vida pela fé. Aqui nós temos a própria experiência da vida pela fé. E essa mudança de tom é muito clara aqui no Salmo 13. O salmista, no versículo 2, fala de tristeza e termina falando que vai cantar. E há muito disso nos Salmos, essa mudança de tom, como, por exemplo, da incredulidade para a fé, da tristeza para a alegria. O rei ora clamando a Deus, mesmo com suas inquietações, mesmo com a sua tristeza, sabendo que no final ele vai cantar. E se você já leu comigo os Salmos até aqui, você já percebeu que há muito disso na oração do rei. O rei que sofre, mas que sempre está com esperança na vindicação de sua glória. O rei aqui ora mesmo com o seu lamento, mesmo com a sua tristeza, mesmo com a sua inquietação de coração, confiante de que o Senhor lhe dará no final um cântico, um louvor. E o que ele fala é muito belo aqui no versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Eu, porém, confio na tua graça. Apesar de tudo isso, eu vou confiar na tua graça. Apesar de toda inquietação,
tristeza, eu vou confiar de que o Senhor vai me salvar, para que no final ele possa dizer, eu quero cantar todo o bem que o Senhor tem feito por mim. Talvez uma grande solução para a inquietação do nosso coração seja cantar todo o bem que Deus tem feito por nós. E não há bem maior que Deus tenha feito por nós do que aquele que Ele realizou na cruz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus experimentou todas as inquietações como Rei de Deus. O Senhor Jesus fez orações de lamento, de dor, de sofrimento. O Senhor Jesus nasceu com a sombra da morte sobre ele. O Senhor Jesus foi cercado pelos seus inimigos. O Senhor Jesus foi abandonado na cruz. E foi na cruz que o Filho disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus passou por todas as inquietações da alma. E ele fez isso não apenas carregando a sombra dos nossos pecados, mas ele carregou inteiramente todos os nossos pecados. Ele fez isso em nosso lugar. Não para dizer para nós que nós não vamos ficar tristes mais ou inquietos, mas para nos mostrar que apesar da tristeza e inquietação ser algo real, nós podemos passar por todas essas coisas esperando cantar no final, confiando em sua graça salvadora, contando todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Por isso a tristeza e a inquietação do coração, experimentadas simultaneamente com a confiança e a alegria, é a própria realidade da vida pela fé, tendo convicção de que essas coisas realmente existem, mas que o tom pode mudar se nós orarmos e clamarmos ao Senhor através de Jesus Cristo, esperando que nessas experiências tão paradoxais, tão cheias de contrastes na vida, sejam vividas e experimentadas debaixo dessa graça poderosa que Deus pode derramar sobre nós através do seu Filho. Jesus é o Rei do Salmo 13 e nós oramos este Salmo através do nosso Rei Jesus Cristo, sabendo que Ele passou por tudo isso, para que a gente pudesse dizer no final, eu porém confio na Tua graça. Eu quero cantar ao Senhor por todo o bem que o Senhor me tem feito. E aí, gostou da nossa leitura? Ela fez algum sentido para você? Tocou em seu coração de alguma forma? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa também o seu gostei e escreve um comentário aqui pra gente, dizendo como as leituras nos Salmos têm mudado a sua vida. Então é isso, eu espero você na nossa próxima leitura, no nosso próximo Salmo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.